vai começar o vídeo falando para vocês sobre os materiais que eu vou utilizar. Eu vou trabalhar com o cordão náutico, o fio náutico da Multitécnicas, que é esse rolão aqui. Ele tem 5 milímetros e 330 metros. Ele é um fio muito leve, macio de trabalhar. Vamos utilizar o caninho cristal. Eu coloquei esse fecho tic-tac, que é uma novidade, inclusive, lá do site. Não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas agora a gente já tem disponível esse fecho tic-tac. Vou trabalhar com a agulha de 4,5 milímetros e você precisa, daí, para cauterizar as pontinhas do fio náutico, um isqueiro ou alguma outra fonte de calor. Essa aqui é a cor salmão, que eu vou trabalhar com vocês durante a aula, e eu também utilizei aqui a primeira que já está pronta, que é na cor rami. Antes de começar a aula, nós vamos falar sobre as medidas da bolsa Vênus. Eu trabalhei com duas abas iguais, a diferença apenas é a quantidade de pontos. Lá no finalzinho da aula, vocês vão entender o porquê que uma aba ficou diferente da outra. E a aba deu uma sensação de tamanhos diferentes. Isso já é uma dica importante, durante a aula vocês vão entender o porquê. Todos os materiais estão no nosso site, já falei isso lá no começo da aula, então www.multitecnicas.com.br. O fundo da bolsa Vênus ficou com, no total, 25 centímetros de largura, altura 14 centímetros, altura total dela 18 centímetros de altura. Essa daqui, que é a salmão, ela tá com também a mesma altura, 18 centímetros de altura, a base 24 centímetros e 14 centímetros também de altura. Então, o tamanho delas é muito parecido, somente a aba que ficou diferenciada. Lembrando que a colocação do botão tic-tac, eu vou deixar uma aula separadamente, explicando com detalhes como é que vocês colocam esse botão. Porque muitas pessoas me perguntam como colocar o tic-tac, então eu fiz aula separado, mas a colocação é muito simples também. Todos os detalhes durante a aula, assiste até o final. Gostou da aula? Deixe seu like, que isso nos ajuda muito na divulgação. E bora lá para as explicações. Nós vamos começar com uma correntinha de 10 pontos. Então, eu fiz o nozinho inicial e trabalha 10 correntinhas. Trabalhei as 10, faço uma correntinha de subida, e agora você vai introduzir nesta primeira argolinha, trabalhando 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Não aperte demais para não formar um buraco muito grande nessa primeira correntinha, porque aqui vai ser o total de 5 pontos, então você tem que tomar cuidado para não deixar muito aberto esse buraquinho. Agora, eu volto trabalhando pontos baixos normais até chegar na pontinha aqui dos 10 pontos. E aqui, novamente, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. Cheguei aqui na pontinha, vou fazer, então, 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1... Tenho aqui os 5 pontos, e agora eu volto já escondendo a ponta que ficou aqui sobrando do início da correntinha, justamente para facilitar e não precisar esconder esta ponta com agulha de arremate. Então, agora eu volto trabalhando até chegar na primeira correntinha novamente. Cheguei aqui, vou trabalhar então agora 3 pontos baixos no mesmo ponto de base para totalizar 5 pontos aqui na ponta do início da correntinha. Fiz os 5 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer o fechamento perfeito. Então, o que que eu faço? Eu solto um pouquinho aqui, introduzo a agulha de trás para frente, puxo a correntinha na ponta da agulha e levo lá para trás. Ajusto o fio, introduzo aqui por baixo, retomo e dou mais uma puxadinha só para ficar bem justinho. E novamente puxo aqui para fora. Agora, nós vamos trabalhar em cada um dos pontos
que foram feitos aqui dos pontos baixos, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E essa puxada aqui, a gente faz uma correntinha, eu vou considerar ele como o primeiro ponto baixo. Então, eu venho aqui no próximo, faço 2, 1, 2, novamente 2, 1, 2, ajusto para a correntinha ficar certinha. E aí, a minha dica é o seguinte: você precisa ter 5 vezes 2 pontos baixos. Aqui, quando eu finalizar a carreira, eu vou fazer mais um. Então, eu vou ter 2, 2, 2, 2 e 2. Dessa forma, a gente completa. Então, agora eu vou trabalhando até do outro lado e faço com vocês novamente a curvinha, só para vocês entenderem que em cada um dos pontos aqui vai ter 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Cheguei na ponta, então agora eu trabalho 2 pontos baixos em cada um desses pontos aqui na pontinha, na extremidade da nossa base. Então, ó, fiz 2. Totalizei, então, 5 pontos. 5 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fizemos a curva. Agora, eu venho trabalhando aqui normalmente até chegar deste lado. Quando eu chegar aqui, eu já vou calcular 2, 2 e vou fazer apenas 1 para completar, então, a minha pontinha. Fiz 2 e 2 e agora eu faço o último ponto juntamente com aquele primeiro que nós subimos, para equivaler a um... aqui saiu o fiozinho junto, vou voltar ao ponto. Eu puxo, finalizo o ponto baixo, puxo aqui para fazer o fechamento perfeito, introduzo de trás para frente, coloco na agulha de novo, puxo lá para trás. Aqui a gente vai ajustar bem o fio e vai puxar o fio para frente. Agora, vem o caninho cristal. Já peguei o caninho aqui. Nós vamos colocar sempre entre a agulha e o fio de trabalho, tá vendo? Então, você coloca ele aqui, ó, no meio da sua mão. Eu já tenho uma ponta maior, é sobrando, claro, que a gente precisa. Já deixo essa ponta ali para baixo e vou puxar o fio aqui. Nesta carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos aqui simples e aqui do lado, 3 vezes 2 em cada um dos pontos de base. Então, eu fiz o primeiro, esse primeiro que eu já considero como um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, novamente, 2, 1, 2 e mais uma vez 2. Só para vocês entenderem que na curvatura agora, tanto nessa carreira quanto na próxima, nós vamos fazer aqui 3 vezes 2 pontos baixos em cada um. Nesta carreira serão só 2 pontos simples aqui. Então, minha dica é o seguinte: se você não quiser se perder, pega o marcador de carreiras agora e marca, por exemplo, eu quero que fique bem aqui na pontinha. Eu vou fazer neste e neste. Esses 2 pontos que estão marcados serão feitos pontos baixos simples. E aqui nos próximos 3 e nos próximos 3, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, agora eu vou caminhar com pontos baixos simples, ó, já vou puxar aqui o caninho para ele ficar um pouquinho mais fácil. E vou trabalhar com pontos baixos agora até chegar na outra ponta. Fiz os pontos baixos simples aqui. Agora, nesses 3 próximos, nós vamos fazer 2 pontos baixos. O caninho, interessante agora que você já deu uma puxadinha, para ele começar a fazer a curvatura. E mais ou menos no meio, a gente vai fazer a união das pontas. Então, aqui serão 2 pontos baixos simples. Aliás, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
3 vezes 2, e agora, nesta marcação, apenas um ponto baixo simples em cada um desses pontos. Na próxima carreira, quando eu chegar eu vou falar para vocês, a única modificação vai ser justamente aqui, mas será igual a essa que nós estamos trabalhando. Então, trabalho um só. Agora, o caninho, ele fica um pouquinho mais chato de puxar, mas é bem tranquilo, gente. Ó, eu abaixo o caninho, venho aqui, puxo, faço ponto baixo um só, novamente, um ponto baixo. E agora, 3 vezes 2 pontos baixos em cada ponto de base. Quando começa a ficar muito desconfortável, eu coloco na mesa, arrumo, verifico aonde eu vou cortar e vou cortar desta vez maior do que eu preciso. Vocês já vão entender por quê, ó. Eu vou deixar mais ou menos esse tanto a mais. Porque ele está me incomodando, ele já tá muito grande e aí eu preciso deixar ele mais confortável na minha mão. Então, tinha feito o primeiro, vou fazer o segundo. 2 pontos no mesmo ponto de base. E, novamente, o terceiro grupinho de 2. Pronto. Vamos fazer a junção do caninho. Como que nós vamos fazer isso? Eu verifico certinho aqui a curvatura para que ele fique perfeito. Vejo se está bem ajustado o crochê para que ele não fique nem sobrando e nem faltando dentro do caninho. Já verifiquei que a junção é basicamente aqui, então eu vou cortar só um taquinho ali a mais. Está bom. Está bem certinho. Vou cortar só um pouquinho. Este pedaço que sobrou, o que que nós vamos fazer? Vou abrir aqui no meio. Vou pegar outro pedacinho. Também vou abrir aqui no meio. Isso aqui ficou um pouco grande, eu vou diminuir. Agora, com esse pedaço, você enrola ele, deixa ele menorzinho. Coloca aqui dentro. E une as duas pontas com esse pedacinho por dentro. Este pedaço interno, ele serve para evitar que entre água, caso a bolsa seja lavada. Então, essa é a primeira parte. E este aqui que nós abrimos também, ele vai servir de capa para nossa colagem. Então, agora o que que eu vou fazer? Vou pegar a fonte de calor e venho aqui passando o isqueiro. Ficou bem firme, não solta mais. Então, agora eu posso continuar a fazer o crochê aqui tranquilamente. E agora, quando houver a necessidade de lavagem dessa peça, não vai descolar, porque não tem fita adesiva, e também não vai entrar água no caninho. Então, essa é uma outra técnica de colagem, caso vocês queiram fazer. Eu também indico, porque eu já testei e vi que dá certo. Então, fiz aqui agora os 3 pontos, vamos trabalhar em pontos baixos até chegar deste lado. Lembrando que aqui nós fizemos o primeiro simples, então eu vou ter um ponto baixo simples aqui, 1, 2, 3. Eu vou marcar aonde eu começo a fazer os 3, só para eu não me perder. Então, eu vou trabalhar pontos baixos, 2, 2 e 2 e um simples. E eu volto com vocês para fechar a carreira. Vou finalizar, então, aqui para vocês verem. Um ponto no mesmo ponto de base, o próximo no mesmo. Então, 2 pontos no mesmo ponto de base, mais uma vez. 1, 2. E novamente, 2. 1, 2.
ajusto, e venho no último ponto simples, ponto baixo simples, para finalizar a carreira. Coloco na mesa, ajeito, vejo se está do jeitinho que eu preciso, tudo ok. Puxo levemente aqui, junto esses pontos para eles ficarem bem perfeitinhos. Introduzo a agulha de trás para frente, retomo a ponta na ponta da agulha. Opa! Retomo aqui. Puxo lá para trás. Introduzo a agulha aqui por baixo. Ajusto. Puxo para frente. E vou fazer agora a última carreira da base, com o caninho novamente. Então, eu vou pegar aquele outro pedaço que nós estávamos usando. Coloco a ponta entre minha mão e o fio de trabalho. Eu falei para vocês anteriormente que só existia uma diferença desta carreira para que nós vamos fazer agora. Nesta ponta, nós vamos trabalhar 4 vezes pontos baixos simples e os 3 aqui da lateral. Então, este eu considero o primeiro e aqui o segundo. Simples. Ponto baixo apenas. Agora, vamos fazer 2, 2 e 2. Fizemos a mesma coisa que na carreira anterior. O que eu preciso prestar atenção é que nestes 2 pontos, nós vamos fazer 2 pontos baixos simples, e daí novamente, 1, 2, 3, 2 vezes. Ou seja, nessa parte superior serão 4 pontos. Para eu não me perder, eu vou vir aqui deste lado e vou colocar os 4 pontos simples. Então, 1, 2, 3, 4 aqui. E automaticamente 2, 2 e 2, 2, 2 e 2. Nas laterais, os pontos duplos e aqui pontos simples. Então, eu vou trabalhar toda essa lateral e a gente fecha a carreira junto com vocês novamente. Estou chegando aqui no finalzinho, vou fazer então 2 pontos baixos simples. 1, 2... que é para finalizar e fechar. Aí, quando você finaliza essa carreira, você vê que tá um pouquinho faltando ali, ó. É só juntar as duas partes. Vamos introduzir a agulha sempre de trás para frente. Puxo essa argolinha aqui, levo lá para trás. Como essa é a carreira de finalização da base, agora eu introduzo a agulha aqui e nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu puxo aqui para frente. Essa carreira de pontos baixíssimos, ela é para dar mais estrutura para a base, deixar ela mais firme e para que ela suporte peso, caso seja necessário. Então, agora é bem simples, ó. Eu só introduzo, puxo e fecho o ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer isso agora por toda a extensão da base. E aí, quando chegar aqui, nós vamos arrematar. Cheguei aqui no finalzinho, vou fazer o último ponto baixíssimo. Agora, para arrematar, nós vamos cortar o fio aqui para começar a parte do corpo da bolsa Vênus. Vou deixar uma pontinha um pouquinho maior. Puxo. Vou colocar aqui na agulha de arremate. Aí, como é que a gente vai fazer, ó? Você vai passar aqui por baixo do último ponto, aliás, do primeiro ponto baixíssimo. Vem aqui pra frente. E aí, de novo, você introduz aqui bem no centro e vai lá pra trás. Então, dessa forma, você manteve a continuidade do ponto baixíssimo. Ah, preciso juntar aqui um pouquinho mais, não tem problema. Quando nós trabalharmos o corpo, vai ficar ainda mais perfeito. Deste lado interno, forma essa abertura. Podia ter deixado até mais comprido aqui, mas não deixei. Se você quiser deixar mais comprido esse fio, ó, aí você vai passar aqui por baixo. Novamente. Por quê? Aí a gente consegue
fechar melhor aqui. Tá vendo? Aí por dentro ele não vai nem aparecer. Agora eu vou passar por último aqui. Tá vendo? E aí ele fica bem melhor. Corta essa ponta, cauteriza, cola bem aqui para não ter problema. Base finalizada e bem firme, ela fica durinha, você pode colocar peso dentro da bolsa, que não vai ter perigo de ela formar aquele saquinho embaixo, por estar molinha, ela está firme e durinha. Agora, nós vamos fazer o corpo da peça. Este é o lado direito e este é o lado avesso. Então, esse é o lado que fica para dentro da bolsa. Então, eu vou começar aqui em qualquer um dos buraquinhos, puxo o fio para frente, sem nó, sem nada. Cruzo uma perninha por cima da outra, não precisa nem deixar uma ponta tão grande, eu vou diminuir essa ponta. Cruzo essa perninha aqui por cima. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, um ponto baixo, laça, faz meio ponto alto, tudo no mesmo ponto de base. Laça, agora você vai fazer um ponto alto, fecha só a primeira parte do ponto alto, laça de novo, introduz e fecha de novo só a primeira parte. Então, você fica com 3 fios aqui na agulha, ok? Agora, você laça, puxa todo mundo junto e fecha todo mundo junto. Então, este é o primeiro grupo do ponto fantasia. Você vai pular 2 pontos de base, vem aqui no próximo, faz de novo tudo a mesma coisa. Eu já estou escondendo o fio aqui junto, então, eu faço primeiro um ponto baixo, laça, ó, o fiozinho tem que ficar aqui junto, introduz meio ponto alto, e agora, um ponto alto, fecho só a primeira parte, de novo, ponto alto, fecho só a primeira parte. E agora, todos os pontos juntos no mesmo ponto. Então, ele vai ficando desse jeito aqui. De novo, vou fazer mais uma vez com vocês. Pulo 1, 2, um ponto baixo, laça, meio ponto alto, laça, um ponto alto. Fecho só até a metade, laço, de novo. Fecho só até a metade e agora eu fecho todo mundo junto. Então, você vai trabalhar desta forma, trabalhando todos eles no mesmo ponto de base por toda a volta, até a gente chegar aqui novamente. Então, chegando aqui no finalzinho, eu quero mostrar um detalhe para vocês. Aqui no final, nós temos 1, 2, 3 pontos para finalizar. Se eu juntar aqui direto, vai ficar um ponto muito longe do outro. Então, o que eu prefiro fazer? Eu desmancho esse penúltimo. Aqui, ao invés de pular 2, eu vou pular um só. Pulei um só, e agora, eu pulo 2 e venho aqui. Não tem problema que você não tenha pulado os 2 como foi em todo o restante da bolsa. E isso evita de ficar repuxado na hora de a gente fazer o último ponto. Último grupo, na verdade. Finalizo. Agora, vem uma parte do nosso segredo. Este ponto são carreiras de ida e volta. Então, agora, o certo seria eu já vir aqui, puxar e fechar, ok? Só que eu não continuo fazendo ponto circular. Eu tenho que virar o trabalho
E aí, agora eu faço uma correntinha de subida. Só que eu não posso deixar este fio cruzando aqui solto. Então, como é que eu gosto de fazer? Eu fecho aqui a carreira com um ponto baixíssimo, giro o trabalho por aqui e passo a agulha por aqui. Mas, gente, isso vai ser só agora, somente neste ponto, tá? Porque na próxima carreira eu vou mostrar um outro jeito de trabalhar. Agora, gente, nós vamos mudar o jeito de fazer o ponto. Lembra que eu falei para vocês que a primeira carreira era de uma forma e agora vai ser de outra? Então, neste ponto que nós subimos aqui a correntinha, ó, você vai fazer o ponto baixo no mesmo ponto que a gente está e o ponto meio ponto alto no mesmo ponto de base. Fizemos esses dois aqui, agora você vai introduzir a agulha neste buraco aqui de baixo. Laça, faço o ponto alto, para. De novo, laça, faz o ponto alto no mesmo ponto de base. Para, e agora fecha todo mundo junto. Então, nós fizemos os dois aqui e ele vai começar a formar os fiozinhos por trás. Próximo ponto, lembra que a gente pulava dois? Você já vai enxergar que aqui fica um pouquinho mais aberto. Introduz, puxa, faz um ponto baixo, laça, meio ponto alto. O que nós estamos fazendo aqui? Se você ainda não percebeu, eu estou trabalhando pelo lado avesso da peça. E aqui é o lado direito. Vou introduzir a agulha neste buraquinho aqui de baixo. Laço, introduzo, faço a primeira parte do ponto alto, parei. Laço, introduzo, puxo. Quando eu puxo com certo cuidado para que os fios fiquem alinhados. E aqui atrás fique bonitinho, tá vendo? Olha, ele vai ficar alinhado. E agora eu fecho todos os pontos. Procurem não deixar este ponto solto, frouxo. De novo, ponto baixo, laço, meio ponto alto, laço, venho neste ponto aqui de baixo. Puxo, faço a primeira parte do ponto alto, laço a primeira parte do ponto alto e fecho todo mundo junto. Ficam sempre 3 fios, fecho todo mundo junto. Então, agora eu vou trabalhar tudo junto aqui, toda essa carreira, e eu volto para fazer o fechamento com vocês, porque agora sim vai ter um segredo muito importante. Cheguei no último ponto da carreira que nós temos aqui. Lembra que eu falei do segredo? É agora que é importante vocês prestarem bastante atenção. Fiz o último ponto. Se alguém quiser saber a quantidade de grupos que eu tenho aqui, são 21 grupos de pontos fantasia. Então, se você quiser contar, vai ter 21 no total. E agora, lembra que nós trabalhamos pelo lado avesso e esse aqui é o lado direito? É esse momento que é importante, que nós faremos sempre igual. Você não fecha a carreira agora. Primeiro, você solta um pouquinho a laçada aqui que nós estamos na agulha. Vira o trabalho que você vai fazer agora por este lado aqui. Vou pôr a agulha. Ó, primeiro, eu esqueci aqui. Então, primeiro a gente põe a agulha, puxa o fio lá para trás, que é o lado que nós vamos trabalhar. E agora, eu fecho aqui no ponto fantasia. Ok? Neste buraco que nós fechamos, já é o buraco que eu vou trabalhar o ponto baixo. Então, eu já posso vir aqui, ó, e já vou fazer o ponto baixo, meio ponto alto, laço, e aonde que nós vamos introduzir a agulha? Tá vendo que atrás, aqui, ó, bem neste buraco aqui, é onde a gente tá fazendo o outro ponto da parte de trás? Então, eu vou colocar a agulha aqui. E vou fazer o ponto alto parando
no comecinho dele, laço, de novo, introduzo aqui, puxo com cuidado, fechei a primeira parte do ponto alto e agora eu fecho tudo junto. Então, vocês já vão começar a perceber que vai ficar um para a direita, para lá e um para a esquerda. Agora, vamos fazer novamente, ó. Agora fica fácil. Fica naquele buraquinho um pouquinho maior, um ponto baixo, laça, meio ponto alto, laça, venho nesse buraco aqui, ó. Introduzo, faço metade do ponto alto. E uma coisa que eu quero falar para vocês, gente, é que é importante que quando você faça essa puxada aqui, você não deixe esse ponto solto. Eu já falei isso no começo, mas vou repetir. Essas laçadas não podem ficar soltas, porque senão no final do trabalho, elas podem enroscar em anel, chave, alguma coisa. Então, esse ponto tem que ficar firme para ele não enroscar em nada depois de que a peça estiver pronta. Vou fazer mais uma vez, junto com vocês, e aí a gente vai até o final. Fiz os dois, laço, ponto alto, paro, e olha uma coisa que eu gosto de fazer, eu abro o fio para ele ficar um do ladinho do outro. De novo. E fecho. Ok? Então, eu vou fazer tudo de novo, até chegar aqui e volto para fazer o fechamento dessa carreira, que aí vai ser importante novamente você ver o que é o segredo. Cheguei no último ponto, no último cruzamento. Agora, gente, é que vem de verdade o que eu falei para vocês, que é importante para você confeccionar toda essa peça em carreiras de idas e voltas. Você vai puxar aqui para soltar, para que não desmanche o último grupo de pontos. Nós vamos trabalhar agora por dentro, no lado avesso. Só que se você for trabalhar desta forma, fazendo aqui por dentro, fica desconfortável e bem mais chato. Então, o que que eu faço? Antes de fechar, eu viro a peça. Agora sim, eu retomo aqui a agulha na argolinha que nós estávamos fazendo, fecho ainda pelo lado avesso. E agora sim, você pode já subir a correntinha e agora eu viro o trabalho. E desta forma, aqui é o lado avesso, interno da bolsa. Nós vamos continuar trabalhando por fora, só que com a bolsa virada do lado avesso. Então, puxei aqui, faço aquele primeiro ponto baixo no mesmo ponto que a gente faz o início da correntinha, laço, faço o meio ponto alto e vou continuar a trabalhar da mesma forma. Então, agora nós vamos pegar aqui, ó, nesse buraquinho, laço, ponto alto, puxo, faço metade do ponto. De novo, laço, introduzo a agulha lá, puxo, faço só metade, agora eu fecho todo mundo junto. Sempre deixando esse ponto com uma tensão relativamente boa, para que você não tenha esses fios soltos. Já pensou em enroscar num anel aqui, como ficaria ruim? Então, por isso que a gente não pode deixar muito solto. Venho no próximo, faço ponto baixo, meio ponto alto, laço, introduzo no buraquinho da carreira de baixo, faço só metade do ponto alto, arrumo o fio, deixo bem tensionado, laço de novo, introduzo, puxo, faço a segunda parte do ponto alto, então, tenho sempre 3 fios aqui, fecho todo mundo junto, e dessa forma, então, agora, de novo, eu vou trabalhar toda a carreira, e todos os fechamentos você vai fazer dessa forma, você puxa a laçada, e quando você vai fechar a carreira, você desvira para o lado que você vai trabalhar. E assim, você sempre trabalha do lado
de fora, o que é muito mais rápido, muito mais confortável. Agora, gente, eu vou trabalhar nesta peça aqui, vou subir as paredes e eu vou mostrar para vocês, nesta bolsa Vênus que já está pronta, quantas carreiras eu fiz. Então, a gente considera essa daqui como a primeira carreira, que ela fica um pouco mais escondidinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras até finalizar. Eu vou contar aqui pela frente também, só para ver se eu contei certo. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carreiras que você vai terminar finalizando aqui com esse cruzamento. Aqui, ó, o ponto está pelo lado avesso. Eu fiz uma carreira de acabamento aqui em cima. Então, são 12 carreiras no corpo. Total de 12 carreiras. E aí, eu vou explicar para vocês como é que nós vamos fazer a aba. Então, eu vou subir 12 carreiras nessa da cor de salmão e volto para explicar esta subida da aba. Terminei as 12 carreiras que a gente tinha falado para vocês. Lembra que eu falei que a última carreira fica no lado avesso? A gente trabalha ela por aqui. Então, automaticamente, eu ainda tô no lado avesso. Não fechei aqui. Puxo aquela argolinha para deixar o fio sem a possibilidade de desmanchar o último ponto. Essa carreira, como ela é aqui, já está no finalzinho aqui, ó, você vai desvirando com cuidado aqui para não estragar o fundo. E tá pronto, ó, a gente arruma aqui para ficar bonitinho. E ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. O fundo tá aqui, deixa eu só arrumar aqui que abriu. Ó, arrumamos direitinho. E agora, o que que nós vamos fazer? Eu ainda tenho fechamento aqui para fazer deste último ponto, eu vou fazer agora. Venho aqui, faço o ponto baixíssimo. Fechei. Agora, gente, vocês vão precisar dos marcadores de carreiras, porque nós vamos fazer a aba da bolsa Vênus aqui, exatamente no centro, porque aquela aba vem pra frente, nós colocamos o botão de tic-tac. Só que aqui a gente vai fazer uma leve prega bem pequenininha de cada um dos lados. Para que você saiba exatamente onde você precisa fazer a prega, tá vendo que aqui a gente tem o centro será aqui. Então, eu marco este centro aqui, faço o mesmo do lado de cá. Tá? Então, a gente marca bem certinho aqui. É importante que vocês contem os motivos, se a mesma quantidade de motivos está de um lado e de outro, porque a gente não pode deixar essa parte torta, que senão a bolsa fica fora do esquadro. E aqui, a gente vai fazer uma leve prega, aonde nós vamos trabalhar a última carreira, uma carreira de pontos baixíssimos. Só que antes de trabalhar a carreira de pontos baixíssimos, a gente faz a aba, porque a aba, ela não tem divisão, ó. Ela tem uma continuidade no corpo na parte de trás do corpo da bolsa. Então, primeiro eu marco desse jeitinho aqui. A prega vai ficar um pouquinho menor, ela não é grande, tá? Ela vai ficar aqui, ó, mais ou menos. Ok? E nós vamos trabalhar com pontos baixíssimos aqui e finalizamos a peça. Eu trabalho ponto baixo, ponto baixíssimo. Então, você tem que escolher qual lado que você quer deixar para o corpo e para as costas. Eu vou deixar essa parte aqui para frente e aqui eu vou fazer as costas da bolsa. Nas costas da bolsa, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 cruzamentos, 6 pontos que nós vamos trabalhar aqui. Deixa eu só soltar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de subida e uma carreira de pontos baixos aqui em cima. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o fio. Ó, então, nós vamos fazer nesta parte, fazendo o trabalho pro lado direito. Na cor Rami, gente, eu fiz 6 grupos.
Nesta daqui, eu vou fazer com 7. Aí, vocês podem ver como que vocês acham melhor, com 6 ou com 7 grupos nessa parte da aba. Por que que eu vou fazer um pouquinho maior? Justamente para que vocês possam definir qual que vocês gostam mais, tá? Então, ficará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos, e eu vou iniciar neste aqui. Ó, o buraquinho tá aqui. Cruzo o fio para que ele já seja escondido conforme a gente faça os pontos. Ponto baixo, meio ponto alto. E é a mesma coisa que nós já fizemos anteriormente. A única coisa que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com a lateral da aba, para ela não formar uma irregularidade nessa subida. Faço o ponto alto, no mesmo ponto. E fecho o ponto. Então, ele vai ficar desse jeito aqui, ó, ok? Fiz a lateral normal, agora eu venho até aqui. Quando eu fizer a subida, eu vou mostrar pra você as laterais, mas o ponto aqui é tudo a mesma coisa que nós já fizemos no corpo da bolsa. Terminei a primeira carreira, agora a gente faz a correntinha de subida, vira o trabalho. Aqui, gente, ó, aqui eu vou esconder depois melhor esta ponta. Nós vamos fazer igual a gente trabalhou durante o corpo da bolsa. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, vou fazer o ponto baixo. Meio ponto alto. E introduzo nesse buraquinho, fazendo o ponto alto, normal. Então, aqui eu terminei normalmente. Quando eu chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer as subidas, pra gente tentar deixar um pouquinho mais retinho nas laterais. Tô chegando aqui no finalzinho, ó, fiz o penúltimo ponto. Agora, o último, a gente vai pegar bem aqui na pontinha. Ficamos desse jeito aqui, gente. Então, o que que é importante? Ver se as laterais estão subindo retas. Caso a gente precise, vamos fazer algum tipo de acabamento ou algum ponto reto na lateral. Então, subo com ponto baixo. E que eu tô começando a formar, ó, sempre 7 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, aqui agora a gente vai voltar subindo, ó. Eu preciso cruzar... Opa, cruzei um só, aqui tá errado. Vou fazer novamente. Laço. Então, a gente vai introduzir aqui. E continuamos o trabalho. O mesmo vale aqui do lado, a gente vai sempre vendo se as laterais estão ficando certinhas. Eu vou trabalhar, então, o total de carreiras para a aba e volto para fazer a finalização, o acabamento do finalzinho da parte de cima, que é só uma carreira de pontos baixos. Cheguei no último ponto da carreira. Se eu for subir direto aqui com a correntinha, vai formar essa entrada aqui na lateral que eu não quero que forme e fique com uma espécie de um defeito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no final, ó, vou introduzir bem na lateralzinha e vou fazer um ponto alto e a correntinha aqui de subida. Tá? Ele não vai dar diferença na questão do tamanho, e aí eu deixo reto. Se eu sentir necessidade do mesmo lado, aqui eu também vou fazer, mas é importante que vocês vejam isso na hora que você estiver subindo, para que essa lateral aqui fique reta. Como aqui a gente tem um ponto na borda, fica mais fácil de consertar. Agora, aqui não tem jeito. Você precisa fazer este ponto para que ele fique mais retinho. Caso necessário, você também faz deste lado aqui. Então, agora eu vou até o final da aba e volto com vocês. Terminei a última carreira deste lado aqui, a última carreira da altura da aba. Eu achei que a aba desse tamanho aqui já tá boa, então eu fiz ela com
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E outra coisa, gente, nesta daqui eu trabalhei uma carreira de pontos baixos. Essa eu não vou fazer, porque eu já achei que o tamanho está bom. As duas bolsas têm o mesmo tamanho, mas olha como a aba dá uma impressão que ela ficou maior e tem exatamente a mesma quantidade de pontos e o mesmo tamanho. Então, por isso que as abas, elas deram esta diferença. E você pode escolher se você quiser fazer a aba menor ou maior ou menor. Ok? E eu não vou fazer o ponto baixo nessa por um motivo. Eu quero colocar o fecho tic-tac aqui e é importante que ele não esteja muito grosso para que você consiga colocar nessa parte de dentro aqui, ó. A gente tem que abrir um pouquinho, eu vou mostrar para vocês como que eu coloco. Aliás, eu vou fazer um vídeo só da colocação desse fecho, que aí fica mais fácil para quem tiver interesse só de ver a colocação do fecho. Então, aqui eu vou arrematar o fio. Deixei um pouquinho curto, deveria ter deixado mais longo, mas agora já foi. Então, aqui finalizamos. Eu já vou colocar o fecho, mas o que eu quero mostrar para vocês que eu vou fazer agora? Nessas duas partes aqui, que inclusive a gente deixou marcado, eu vou trabalhar aqui uma carreira de pontos baixíssimos, não ponto baixo. Mas eu não vou fechar esta lateral, eu só vou fechar um pouquinho aqui, que eu quero que ela continue com esse molejo da aba, que ela possa abrir bem e fique uma bolsa de tamanho grande. Mas eu quero fazer um acabamento, então eu vou tirar esse marcador daqui. E vou começar pegando aqui, ó. Vou pegar 2 pontinhos aqui desta lateral, já passo por dentro, que é justamente para fazer um ponto baixíssimo. Essa ponta aqui depois a gente arremata, e aí você vai pegando aqui, ó, direto já nesta lateral. Aqui é só o baixíssimo tradicional, que é pra gente ter um acabamento melhor nessa parte da abertura da bolsa. E por que eu gosto de fazer baixíssimo? Porque ele dá uma sustentação melhor, e lembrando que aqui é a parte que a pessoa vai abrir e fechar a bolsa o tempo todo. Para que ela não fique mole ou perca um pouco da estrutura, eu gosto de fazer baixíssimo. Só que eu não comecei aqui, ó. Eu comecei no meio e vou parar neste meio aqui também, só pegando e fechando. Assim, eu tenho uma sustentação melhor nessa abertura. Então, agora eu venho até o final, arremato, para colocar o fecho tic-tac. Ó, estou chegando aqui no finalzinho, agora eu venho aqui, pego as duas partes juntas. Fecho. Vou fechar só mais um aqui para ele ficar com um acabamento bem bonitinho. Faço uma correntinha. Aqui eu vou deixar um pedacinho um pouquinho maior para ficar fácil de passar por dentro o arremate, ó. Então, nós ficamos com duas laterais aqui um pouquinho mais grossas. E você pode reparar, ó, que ele já deu uma sustentação melhor. Então, essa dica é para você fazer em todas as suas bolsas. Sempre trabalhe uma carreira de pontos baixíssimos nesta parte aqui da abertura, que ele dá uma sustentação muito mais bonita. Aí, agora, nós vamos fazer a colocação do tic-tac. Eu vou gravar o vídeo, mas eu vou deixar esse vídeo separadamente. Vou até colocar o link aqui no card, é só vocês clicarem ou aqui na descrição. Por que eu vou fazer separadamente? Se você for fazer outra bolsa, aí não precisa assistir essa aula inteira, é só fazer a colocação. O fecho tic-tac, ele tem estas garrinhas aqui, é bem simples de colocar, tá? E aí, essa bolsa, a bolsa Vênus, eu fiz com mosquetão pequeno aqui na lateral,
Então, eu vou colocar esse mosquetão. Lembrando que todos os acessórios, gente, eu falei no começo da aula, mas todos os acessórios vocês encontram no site da Multitécnicas, no multitécnicas.com.br, ou vocês podem me chamar também pelo WhatsApp no 11 98955 2000 e pode comprar também pelo WhatsApp. Então, aqui você enrosca na lateral. Finalizamos mais essa aula, espero que vocês tenham gostado da bolsa Vênus. Ela ficou com essa aparência de 2 tamanhos diferentes, mas isso já é bacana até para vocês poderem ver que é fácil mudar o tamanho da bolsa. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato através do WhatsApp no 11 98955 2000. Todos os materiais vocês encontram lá no nosso site. Muito obrigada por assistir a aula, deixar o seu like e até a próxima!